Professor Otávio Plazzi, e este é o videocurso que tem como tema glândulas endócrinas. Este videocurso foi elaborado tendo como referência o capítulo de número 20, que leva o mesmo nome, Glândulas Endócrinas, do livro de Histologia Básica dos autores Junqueira e Carneiro. Então vamos lá. Bom, antes de nós aprofundarmos no assunto de glândulas endócrinas, vale a pena que nós façamos um pequeno resumo, uma pequena revisão do que são glândulas endócrinas. Basicamente, as glândulas elas são estudadas no capítulo de tecido epitelial e nós temos dois grandes grupos de glândulas. As glândulas exócrinas e as glândulas endócrinas. As glândulas exócrinas, elas são assim chamadas por manterem o contato através de um ducto. As glândulas exócrinas mantêm o contato através de um ducto com o epitélio de onde ela foi formada. Então, o produto de secreção dessa glândula vai ser colocado ou dentro de uma cavidade ou na superfície da pele. O que importa é em contato com o epitélio de onde ela foi originada. Já as glândulas endócrinas, que é o que nós vamos estudar ao longo desta videoaula, elas perdem esse ducto de contato. Então elas são chamadas de endócrinas porque elas vão secretar o seu produto dentro da corrente circulatória. Esse produto sendo secretado na corrente circulatória é um dado importante, por quê? Porque eles podem agir tanto no local, próximo do local de secreção, como também podem agir bem distantes desse local. Então, o produto secretado por essas glândulas, eles não vão ser secretados em cavidades ou na pele. Eles serão secretados dentro, por isso endócrina, endo da corrente circulatória. Ok? Basicamente, o que essas glândulas secretam são hormônios. Então nós vamos falar de hormônios do começo ao fim dessa nossa videoaula. Se nós vamos falar de hormônios, nós precisamos ter em mente de forma muito clara o que são esses hormônios, ok? Então vamos começar a estudar a partir de agora o que são hormônios. Bom, meus caros, hormônios são moléculas sinalizadoras que emitem um sinal químico. São liberadas por células especializadas que constituem as glândulas endócrinas. Essas células endócrinas, elas vão se unir, formando as glândulas endócrinas. Glândulas endócrinas, por sua vez, vão se organizar em cordões celulares. Essa organização que eu acabei de citar, células se unem em glândulas, glândulas se unem em cordões, elas estão presentes na maior parte das células endócrinas, das glândulas endócrinas que nós estudaremos. A exceção é a glândula tireoide, que não se organiza em cordões, ela se organiza em folículos, que são pequenas esferas. Ok? Existem ainda células endócrinas isoladas que são produtoras de hormônios. Um exemplo que nós temos disso é o próprio trato digestivo, certo? E estas células, por estarem muito próximas aos capilares sanguíneos, secretam lá o seu produto e o produto, será diluído e conduzido no plasma sanguíneo. Ok? Então nós temos aquela organização em cordões, folhetos ou folículos ou células endócrinas isoladas. As células que produzem hormônios que agem a curta distância, chamada paráquine,
que chegam ao seu local de atuação por curtos trechos de vasos sanguíneos. Por exemplo, a gastrina sendo liberada pela célula G, que está localizada principalmente no piloro, que agem nas glândulas fúngicas do estômago, estimulando a produção do ácido clorídrico, que vai chegar lá justamente por vasos sanguíneos. Um outro modo de controle da secreção hormonal é um modo de controle denominado justácrino. Justácrino. Que modo de controle é esse? É um modo na qual uma molécula é libertada na matriz extracelular. Esta molécula vai se difundir por essa matriz e atuar em células que estão situadas a uma distância muito curta de onde elas foram situadas, de onde elas foram liberadas, melhor dizendo. A inibição da secreção da insulina em ilhotas de Langerhans por somatostatina, que é produzida pelas células da mesma ilhota, é um exemplo. Então, nas ilhotas de Langerhans, eu tenho células produtoras de insulina e células produtoras, por exemplo, de somatostatina. Então, as células produtoras da somatostatina vão liberar ali o fluido, a secreção, a própria somatostatina, que vai se difundir por meio da matriz extracelular e vão atuar inibindo a secreção da insulina por outras células, mas por outras células que estão próximas às células produtoras da somatostatina. Veja bem, por isso o nome justácrino. Justo é próximo, unido. Ok? Um outro mecanismo de controle é o chamado mecanismo de controle autócrino. Auto é de si próprio, né? Então, neste, as células podem produzir moléculas que agem nelas próprias ou em células do mesmo tipo. Então, a célula produz moléculas e estas moléculas vão agir na própria célula produtora ou em células do mesmo tipo na mesma região. Um exemplo disso é o fator de crescimento semelhante à insulina, chamado IGF, que é produzido por vários tipos celulares que podem agir nas mesmas células que o produziram. Então, neste caso, o controle chamado autócrino, o fator produzido vai agir na própria célula, por isso auto, ou em células semelhantes que estiveram ou que estejam próximas. Ok? Os tecidos ou órgãos nos quais os hormônios atuam são chamados tecido-alvo ou órgãos-alvo. Então veja bem, quando eu digo um tecido-alvo, o órgão-alvo, eu estou me referindo ao tecido ou órgão que vai sofrer a atuação do hormônio e não aquele que produziu. Então, tecido ou órgão-alvo são os órgãos ou os tecidos que vão receber, sobre os quais os hormônios atuam. Estes reagem aos hormônios porque as suas células, ou seja, as células que constituem o órgão ou o tecido-alvo, têm receptores que vão reconhecer especificamente determinados hormônios e só a eles respondem. Isso explica o fato de que um hormônio, quando cai na circulação sanguínea, ele vai ativar apenas aquele órgão específico e não outros órgãos. Porque aqueles outros órgãos não têm receptores específicos para esses hormônios. Então, o órgão-alvo é aquele que tem receptores específicos para determinado tipo de hormônio. E estes receptores específicos, eles só vão agir, eles só vão reconhecer aquele hormônio específico. As próprias células endócrinas também podem ser células-alvos de outras glândulas endócrinas. Okay? Deste modo, o organismo pode controlar a secreção de hormônios por um mecanismo chamado de retroalimentação, também conhecido como feedback, e manter níveis hormonais adequados. Então eu tenho hormônios que atuam em cima de glândulas produtoras de outros hormônios.
E aí o organismo vai se autocontrolar. Se eu tenho uma glândula produzindo excessivamente um determinado tipo de hormônio, o organismo vai dar um retorno, um feedback para essa glândula, dizendo para ela assim, olha, pode parar. Já não é mais necessário esse hormônio. Esse retorno vai se dar por ação de outro hormônio. Então o hormônio vai ser produzido por uma glândula, vai cair na circulação e vai inibir a secreção de uma outra glândula de outro tipo de hormônio. Ficou claro? A partir de agora, nós vamos sair do papo genérico, do assunto genérico, e vamos estudar cada tipo de glândula endócrina isoladamente. Começaremos falando a respeito de uma glândula denominada hipófise, mas que durante muito tempo e até nos dias de hoje, ela também é conhecida como pituitária. Então a gente pode encontrar os dois termos, hipófise, que é o termo mais adequado, que é o termo mais usual, mais recente, ou pituitária, em especial nos livros mais anteriores, mais antigos, certo? O Junqueira e Carneiro, na sua última edição, que é a edição de número 11, a 11ª edição, ele utiliza o termo hipófise, apesar de deixar claro que também pode ser utilizada, que também é conhecida como pituitária. É uma glândula pequena, que mede em torno de 10 por 13 por 6 milímetros, então a gente está falando de comprimento, largura e profundidade, pesa cerca de 5 gramas no adulto e localiza-se em uma cavidade no osso esfenoide, específico para ela, denominada célula túrcica. Okay? Ela se liga ao hipotálamo por um pedículo, que é uma ligação entre a hipófise e o sistema nervoso central. Okay? Então a hipófise, a glândula hipófise, está conectada ao sistema nervoso central, mais especificamente ao hipotálamo, por um pedículo. A hipófise, ela tem origem embriológica dupla. Se ela tem origem embriológica dupla, veja bem, nós vamos ter diferenciação diferente em cada uma dessas origens. Então eu vou ter duas glândulas distintas na mesma glândula. A origem embriológica nervosa vai se desenvolver pelo crescimento do assoalho do diencéfalo em direção à cauda do embrião. Então vai dar origem à origem embriológica nervosa da glândula hipófise. Já a origem embriológica ectodérmica vai se desenvolver a partir de um trecho do ectoderma, do teto da boca primitiva, que cresce para cima, cresce em direção cranial, formando a bolsa de Rethke. Posteriormente, uma constrição na base dessa bolsa separa-a da cavidade bucal. Então aqui nós estamos vendo, olha, a